Fala, Cegatiano, começando mais um vídeo aqui no canal CRB, minha paixão. Deixa seu like, é muito importante. Temos a mais chegar a 8 mil inscritos. Conto com você, Cegatiano. Também entrando para o trecho aí da galera da Gazeta FM de Alagoas, falando um pouco sobre o CRB, né? Mas falar aqui da equipe Cegatiana que segue treinando aí, né? Visando essa partida de quinta-feira. Cegatiana que tem um confronto difícil. Lembrando que o Curitiba, ele vem aí numa boa fase, né? Invicta, 8 jogos, né? E praticamente sofreu só um gol. E praticamente jogo difícil para o CRB, mas é isso, né? O Cegatiano tem que apoiar, né? Tem que incentivar a equipe Cegatiana. Sabemos que o momento delicado, o CRB que vem aí de 3 derrotas, né, galera? Mas a gente tem que visar também que o CRB tem a obrigação de somar logo os 45 pontos. Então, a gente tem que apoiar a equipe nesse momento difícil e não virar as costas, né? Com certeza. Lembrando para esse jogo aí, tem a volta do Danielzinho, né? Também tem o William Pótica, Daniel Lima, Douglas Bade, que seguem ainda, né? Transição ainda, treinando, pegando ritmo de jogo, forma física, já que ele que sofreu uma lesão na panturrilha. Mas o time do Curitiba também vem com problemas. O time do Moser, para esse jogo contra o CRB, Lucas, Ronier, Machado e Bruno Melo. Recebeu o terceiro cartão, fica de fora aí para esse jogo contra o CRB. Trazer aí um pedaço do trecho aí da Gazeta FM de Alagoas, os comentaristas falando sobre o CRB. Agora há pouco, antes de entrar no ar, eu conversava com algumas pessoas ligadas ao CRB, justamente para entender essa situação. Eu até questionava, pelo menos 3 fontes, se em caso de revés nessa quinta-feira, se havia possibilidade de demissão do técnico Eduardo Barroca. E todas as pessoas que eu conversei foram unânimes em dizer que não, que entendem que o trabalho do CRB, nesse momento, falando especificamente do comando técnico, vem sendo dado continuidade, que o CRB vem fazendo jogos interessantes, mas que precisa corrigir alguns erros pontuais, seja tático ou até mesmo individual, que é a grande maioria do que vem acontecendo nesses últimos jogos. A gente sabe que não pode falar nunca no futebol que o técnico está prestigiado, a gente já sabe como é que funciona esse estilo de conversa, mas com todas as pessoas que eu conversei foram unânimes em falar sobre esses detalhes. Eu também me aprofundei para entender a situação do Danielzinho, saber se tinha tido alguma evolução em relação ao caso do filho dele e que ainda permanece de forma bem delicada, mas já é estável, ou seja, já é algo que para o que tinha acontecido anteriormente, preocupa menos. O jogador já voltou a treinar, como eu tinha dito ontem, e deve ser titular nessa quinta-feira. Hoje o CRB realizou um treino no CT do Galo, no período da tarde, e nesse período da tarde foi treinamento dividido em 2 partes. Uma parte ocorreu na academia primeiro e em seguida o CRB foi para o campo. Amanhã também no período da tarde, o CRB vai finalizar esse trabalho para fazer alguns ajustes táticos. Eu também perguntava sobre como é que estava o clima para essa partida agora de quinta-feira, entre os jogadores, entre o elenco, e me disseram que apesar da derrota, o clima permanece o mesmo desde o início da Série B, que não tem aquele abatimento por parte dos atletas. Então é algo que o CRB sabe a necessidade dessa vitória para estancar essa sequência de resultados negativos e para isso, como eu já tinha dito, adiantado desde ontem, deve vir algumas boas mudanças. Eu estou esperando de fato esse último treino amanhã para a gente confirmar para o torcedor e amanhã a gente consegue trazer com mais detalhes, mas eu diria que aí deve vir, além do Pótica, que é uma que já para mim eu já considero como certa essa mudança, ele deve formar o trio de ataque com o Herculano e o Thiaguinho, deve vir pelo menos mais 1 ou 2 mudanças no time titular. O Danielzinho, e eu não tô nem contando com o Danielzinho, porque ele tá voltando já aqui principal, mas além dele deve vir algumas outras mudanças também, que amanhã a gente vai trazer para o nosso torcedor. Vamos. Você imagina que essas mudanças seriam onde? Uma na zaga e uma... Saiu o Segovia, né? Isso. Eu não descartaria, eu tô esperando mais para ter esses detalhes, mas eu não descartaria o alemão. Eu não descartaria essa possibilidade da saída do Segovia para a entrada do alemão. Você pensa nisso, né? Isso, pelo que eu tenho visto do treinamento, pelo que eu soube algumas informações, existe essa possibilidade. Mas quando você diz isso é porque ele já vem sendo testado no lugar do Segovia, né? Isso, ele já vem sendo testado. Mas é por isso que eu estou aguardando esse treino de amanhã, que de fato é o dia pronto, para bater de fato o time, mas eu não descarto essa possibilidade dessa mudança. Você descartaria, Matheus? Eu conversei até com o Orlando hoje mais cedo. Eu acho que se ele fizer isso é muito arriscado. Eu respeito muito o alemão, acho que é um dos melhores zagueiros que eu vi aqui pelo CRB em termos técnicos, mas eu acho que o time para você colocar o alemão em campo não é o correto, por conta que a gente tá vendo aí o próprio CRB mostrando com atletas que estão há muito tempo fora de atuação o dano
físico e técnico que acaba ocorrendo com esses atletas que a gente sabe que são bons jogadores. A gente sabe que o Dadá Belmonte é bom jogador, a gente sabe que o Mikael é bom jogador, só que o tempo que ocorre para eles voltarem a ter realmente esse nível que os credenciaram como bons jogadores na Série B não está sendo curto, está sendo longo. O Alemão, para mim, é nesse mesmo caso e até um pouquinho pior, porque apesar de ter ficado um tempo, acho que até menor do que esses dois atletas, mas foi por um problema maior, que foi uma lesão complicada, lesões, na verdade, complicadas, que demandam do jogador tanto a parte física como a de confiança e ser testado na parte técnica. Um jogo contra o Curitiba, eu observando os jogos do Curitiba e tudo mais, é uma das equipes mais bem treinadas, uma das equipes mais bem instruídas pelo seu treinador e mais perigosas da Série B. Você tem aí opções no ataque que são infinitas, você pode escalar, só de ser travante você pode escalar 3. O Coutinho, o Della Torre e o Yuri Castilho. Todos seriam ainda titulares. Nicolas Careca, né? Mas aí é quarta opção. Mas assim, todos os 3 que eu citei seriam titulares hoje absolutos no time do CRB. Então, eu não sei se o time para você colocar o Alemão de titular é o melhor possível. Gosto muito do futebol dele, mas fico com esse receio dele não voltar bem em um jogo que demanda uma parte física e técnica muito apurada. Se ele voltar nos moldes naturais do Alemão, que a gente já conhece, aí seria uma substituição para manter o nível da zaga. Mas eu tenho esse receio com a volta de um atleta que ficou tanto tempo fora por uma questão física que não foi das mais simples, foi complicada. É muito bem colocado, sabe, Matheus? Porque eu estava pensando aqui o seguinte: o Alemão entrou quantas vezes depois da contusão? Nenhuma. Quantas vezes ele entrou? Nenhum ainda. Não vai jogar. É um risco muito grande. Você pega um jogador que está um ano sem jogar, que vem logo na zaga, né? E você bota logo. Você vai pegar, você não vai pegar o arranca-toco nem o 11 avos, né? Você vai pegar o melhor time do campeonato hoje, que é. Melhor campanha do momento é do Curitiba. E, temporariamente ele é líder. Pode ser que ele perca hoje se o time do 8 jogos de invencibilidade. Exatamente. Se o Goiás são não 9 vencer, pontos da frente do CRB. Então, o time que tem 9 pontos mais do que o adversário vai jogar contra o time que tem 9 pontos a mais do que ele. A gente tem que considerar que, nesse momento, o Curitiba vem para aqui como favorito. Não tenho dúvida disso. E o CRB com a corda no pescoço, com crise de resultado. Pressão de todo lado, né? Pressão de todo lado, quer dizer... A pressão existe sempre, Orlando. Mas eu digo assim, pela uma pressão maior. Pressão aumentada. Isso, maior. Pressão aumentada. Pressão dobrada, né? Triplicada. Porque pressão jogar no time grande, botou aquela camisa. Qualquer pressão existe eu sempre. Hoje, aqui no Gazeta News, a gente fazia exatamente essa colocação. E aí eu perguntava ao Matheus, vamos setorizar o CRB. Aí a gente foi do ataque para o meio, aliás, da defesa para o meio campo, para o ataque, onde a gente mudava diante das informações trazidas pelo Wilson Fernandes. E aí a primeira situação na zaga, não, se mudar é quem? O Segovia. Mas assim, o Segovia, eu até falei, o Matheus também concordou na hora, de que eu acho que há necessidade de ter uma conversa. Segovia, o que é que está acontecendo? O que é que está pegando, cara? Porque, de repente, ele passou a errar. Mas é um cara que tem muita qualidade, Valmari. De repente, na conversa, se descobre o problema e resolve. O alemão tem crédito demais, cara. Eu acho que, se for perguntar para muitos torcedores do serviço, não, coloca... Não, aliás, no último jogo, já tinha gente dizendo, coloca o alemão. Mas tem essa situação de confiança, de ritmo, de jogo, de tudo mais. Era esse ponto que eu ia chegar. Desde que ele voltou a ser, de fato, relacionado, quando tinha um indicativo já que ele poderia voltar a ficar à disposição da comissão técnica, eu comecei a acompanhar um pouquinho mais de perto, pegar informações sobre ele. Eu tenho um pensamento bem semelhante ao do Matheus. Eu acredito sim que ele é um jogador que, estando bem fisicamente, ele é melhor, inclusive, do que o Segovia, apesar de terem características um pouquinho diferentes. Absoluto ali no lugar de qualquer um da zaga central. No entanto, tem esse detalhe que eu fico na dúvida da questão do ritmo de jogo. A questão física dele, eu tenho total confiança que ele está bem por conta do feedback que é passado nos treinamentos, que o pessoal até brinca, dizendo que ele tem uma condição física invejável em todos os sentidos. Inclusive ele voltou de recuperação, um pouquinho antes do prazo, né? Quase 2 meses antes do prazo. Ele inclusive iria voltar antes, só que pelo que eu fiquei sabendo tem um tempo mínimo da medicina que é de 9 meses. Por mais que você esteja bem fisicamente, antes desse período você não pode voltar porque não é permitido. Mas a expectativa é que ele fosse além desses 9 meses, fosse ali na casa dos 10 a 11. Ele voltou com exatos 9 meses, assim que bateu o tempo de 9 meses ele foi liberado para voltar a treinar. E sobre essa questão física, eu tenho certeza que ele está bem. Qual é o meu grande receio em relação ao alemão? Tudo que foi citado pelo Matheus aqui. O ritmo de jogo, que é o principal, que isso aí você só vai ganhar jogando. Por mais que você esteja treinando, venha treinando no time de baixo, no time de cima, é diferente o ritmo de jogo e o ritmo de treino. Mas para mim o principal questionamento em relação ao alemão é a confiança. A gente sabe que o alemão é um jogador que utiliza muito o físico dele. Isso. É aquele cara que ele não chega para perder jogada, ele chega para dividir ali mesmo, com muita força, que essa sempre foi a característica dele. E normalmente, quando você tem uma lesão tão grave como ele teve, você acaba ficando com receio, você não tem aquela confiança logo de cara. Mas eu não descarto essa possibilidade não, de na quinta-feira ele ser titular. Vamos aguardar esse treinamento de amanhã. É o melhor zagueiro do CRB e um dos melhores da Série B. Mas me diga uma coisa,
O Segovia está tão ruim assim. Onde é que está a ruindade do Segovia que ele tem que sair do time? Na verdade, eu queria que vocês me mostrassem. A pressão do Segovia... Pode falar, Vamani. Sim, o que foi que houve, especificamente? Porque bom jogador a gente sabe que ele é. Sim. Quer dizer, ele está sendo culpado das derrotas do CRB ultimamente? É isso que está acontecendo? Falando pela minha opinião, eu vejo que ele vem falhando em alguns jogos, e não foi só esse último. Esse último ficou mais evidente porque ele acaba entregando a bola no pé do Calhau numa fogueira. Mas quando você vai puxar um pouquinho na memória, rapidamente eu já me recordo de uma outra falha dele. Foi no primeiro gol da equipe do América Mineiro, foi em cima dele, ele acaba se posicionando de forma errada. Questão de jogo, ele tá mal? Tá. Não sei se a esse ponto. Se eu tivesse certeza que o alemão está 100%, eu faria na hora a troca. Faria na hora, não questionaria. Mas ele vem sim falhando nos jogos, eu me recordo pelo menos 2 ou 3 falhas dele. Quando o zagueiro erra, é capital. Eu acho Exato, é diferente do o atacante. primeiro erro pra mim dele foi contra o Remo, só que foi apagado. Perfeito. Que foi aquele pênalti que foi muito infantil, que depois o Matheus Albino salva. Perfeito, e aí, com a circunstância da partida, ele faz um gol, e aí quando o cara faz o gol, apaga o erro. 1 por 1, né? É, fica 1 por 1. Mas aí, quando o zagueiro erra, geralmente é erro capital, é que nem goleiro. Teve também a questão da escorregada contra a Ferroviária, que o Carlão quase faz o gol. Eu não acho que ele está mal no geral, mas como ele está cometendo esses pequenos erros, e todos esses erros, ou eles geraram o lance de possibilidade de gol, ou o gol, como foi o caso do último jogo, você acaba colocando o estigma de que ele está mal. Como eu falei pro Orlando, pra mim, a situação do Segovia é o seguinte: é chegar nele, falar as claras ali, Ari Barros, o presidente, falar: a gente conta com você, a gente fez um esforço danado pra trazer você é o cara da nossa confiança, se não fosse, a gente não faria esse esforço que a gente fez pra você retornar aqui pro CRB, a gente precisa da volta do seu bom momento, da sua concentração, de você fazer o simples pra recuperar a confiança e dar esse crédito ao Segovia. Por isso que eu acho que ele não sai do time ainda.